A gente fez uma entrevista contigo para Cyberfans, que a gente fez por e-mail. E daí naquela entrevista, tu disseste que uma das suas propostas é a redução da jornada sem redução dos salários dos trabalhadores. A nossa pergunta é, de onde é que vai vir esse dinheiro? E nesse teu projeto, isso provocaria reduções em outras áreas? Isso não é um projeto meu, né? Isso é um projeto de uma comissão especial da Câmara dos Deputados e do Senado, uma emenda à Constituição, que regula para 40 horas semanais a jornada de trabalho. A maior parte dos profissionais do Brasil, jornalistas, por exemplo, né, tem uma jornada menor que 40 horas. Então, a primeira reflexão que eu acho que é importante que as pessoas façam é o que sempre é indicado, né? Se colocar no lugar do outro. Se o jornalista trabalha 30, né, por que o peão de fábrica tem que trabalhar 44? Né? O trabalho dele é menos nobre? Eu acho que não. Né? Então, primeiro é o debate sobre a redução da jornada e levando em consideração que vários segmentos da sociedade já têm jornadas inferiores. Os médicos têm de 30, os assistentes sociais agora têm de 30 horas. A segunda questão é que esse dinheiro não viria de algum lugar especificamente, porque é um reordenamento das fábricas. Quando, no período da Revolução Industrial, as mulheres e as crianças trabalhavam 18 horas por dia. Né? As crianças não tinham idade mínima para acessar o mercado de trabalho. Eu acho que a nossa sociedade chega a um patamar de desenvolvimento tecnológico para dar um outro salto. Naquele momento, o salto foi a origem dos direitos dos trabalhadores, né? Ter idade para trabalhar, criança ser criança, estar na escola, né? Ter jornada, mulher ter vida, né? Não ser só uma máquina que morria, muitas vezes caindo em cima da outra máquina, né? Então agora o mundo chega a um outro estágio de desenvolvimento tecnológico. Eu defendo que a gente não seja escravo da tecnologia, né? Que o ser humano, que é o inventor da tecnologia, usufrua o benefício que a tecnologia traz para a nossa sociedade. A segunda pergunta que a gente tem é o que tu achas do fato de celebridades como músicos e jogadores de futebol serem eleitos deputados com um grande número de votos? Eu acho que a gente não pode radicalizar na análise de nada. Nós tivemos na história do Brasil grandes artistas ou escritores que foram excelentes parlamentares. Jorge Amado foi deputado comunista, né? Foi o autor da emenda à Constituição que garantiu a liberdade religiosa, que é uma das marcas da sociedade brasileira até hoje. Então, não é porque o Jorge Amado era escritor que ele foi um mau deputado. Então, não é sempre assim, acho que não será sempre assim. O fulano é esportista, será um mau deputado? Não, nós temos esportistas com diversas opiniões. Acho que vou dar o exemplo do Raí, que é um cara engajado, não é deputado, por isso que eu usei o exemplo dele. Poderia ser um bom vereador, um bom deputado. A gente tem algumas pessoas que se diferenciam, que se dedicam à política também dentro da área da atuação delas. Então, não acho que a gente pode dizer assim, sempre todo artista, todo jogador, todo é um mau parlamentar. Mas a gente tem que cuidar ou conseguir analisar os que foram eleitos agora, cada um na sua circunstância, né? Quem se elegeu e tem uma trajetória lamentável de vida, né? Quem se elegeu fraudando documentos, né? Quem se elegeu ridicularizando a própria política, quando eu acho que a política é uma coisa séria. Então cada um tem que ter a sua análise, né? Conseguir olhar cada fato, ver o contexto e infelizmente muitos dos que se elegem, né? Ou se elegeram nessa eleição ridicularizando a política, esses eu acho que estão no lugar errado. Se não acreditam que é possível melhorar, né? Se acham que é ridículo, podem fazer outra coisa da vida. Deputada, qual a tua opinião sobre... Idade que tem como chamar de deputada? Pode chamar de como ela? Tá, pode ser. Chamam professores de senhores, tipo ele? Não. Chamam? Não. Tá. Qual a tua opinião sobre o sistema de eleições proporcionais para deputados, que faz com que muitas vezes a pessoa vota em um candidato e acaba levando outro? Eu acho que a gente não pode analisar só o sistema proporcional, a gente tem que analisar todo o nosso sistema político eleitoral, né? Hoje a gente tem, se as alianças são sólidas, né? Se a aliança é política, é ideológica, é correto. Se a aliança é oportunista, que vai ter um que faz 2 milhões de votos sem coerência, nem opinião comum com o outro que faz 1.000 e entra, é um erro. Então por isso que não dá para analisar só o sistema proporcional. Nosso sistema político tem uma série de distorções. Eu defendo que as eleições sejam mais ideológicas, que os campos políticos sejam mais politizados, né? Que não seja assim, o fulano com o beltrano, sem ter um programa comum. Né? Então, por isso, acho que é perigoso quando a gente analisa só parte. A eleição proporcional, ela é parte, ela tem outras distorções mais graves do que a forma da eleição. Né? O financiamento privado, o tempo de televisão, que é diferente entre um partido e outro. Tem outras distorções que, na minha opinião, são mais graves mesmo que o sistema. Mudando um pouco de assunto, durante a tua campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, tu enfatizaste bastante a questão do desenvolvimento de Porto Alegre para a Copa do Mundo de 2014.
Como é que tu acha que tá esse desenvolvimento atual? Tu acha que ele é bom? É mais ou menos o que tu podia esperar quando tu tava tipo, Eu acho que é mais do que pra Copa, né? Pra Copa e da Copa, o que a gente pode tirar da Copa para nossa cidade. A gente tem alguns problemas de execução de obras que acontecem porque são vários entes federados que executam uma obra da Copa, né? O dinheiro vem da União, aí o município tem que fazer licitação, né? A licitação é um processo que tem que ser feito, que garante a lisura, ou tenta garantir a lisura, né, do uso do recurso público. Então, a gente vai ter condições de analisar agora no início do próximo ano qual é o ritmo de andamento das obras, porque os recursos foram liberados e elas estão sendo listadas ou começaram a ser executadas agora, elas estão em fases diferentes. Essa é uma coisa. Segundo, eu acho que a gente tem outras preocupações no Estado com a Copa de 2014. Por exemplo, a Copa é uma oportunidade fantástica de consolidar destinos turísticos. O turismo é uma das formas enfim, mais ecologicamente mais corretas, né, porque não causa impacto ambiental, pode não causar impacto ambiental, gera uma quantidade de empregos altíssima, porque é o setor de serviços, né, emprega muitos jovens, qualifica a população, e a Copa, o turista que vem para a Copa é um turista rico, né, ninguém viaja ao mundo para assistir um jogo de futebol se não tiver dinheiro para gastar, é um turista que fica, que viaja, e a gente deve pensar, na minha opinião, como Porto Alegre ser divulgada como uma cidade de turismo de eventos, que é a vocação que Porto Alegre pode ter, já que a gente não tem nenhuma praia de mar verde aqui, né? Nem mar, muito menos verde. Né? É o ramo, assim, digamos assim, do turismo que Porto Alegre pode se inserir para a gente aproveitar também, para não ficar só com os 30, 40 dias que envolvem diretamente a Copa. Eu pensei numa pergunta agora que não estava no script, mas eu posso estar enganada, mas grande parte dos teus eleitores são jovens, até porque tu luta bastante por eles. Tu acha que os jovens... Ele é jovem, tá? Claro, eu também. Tu acha que os jovens entendem de política e são engajados? Eu acho que uma parte sim, outra parte não. Uma parte vive as consequências da política e acha que não afeta ele, né? Ou seja, vive a consequência e acha que não tem relação nenhuma, que é um pensamento incoerente, porque todas as coisas que a gente vive na nossa sociedade são fruto da política, né? Da boa ou da má política, né? O ProUni é da boa, né? A insegurança ou a falta de leito hospital é da má administração, enfim, então existe uma parte que não, mas existe uma parte grande que sim, de várias formas. A política não é só o partido e a eleição, né? A política é um movimento estudantil, um movimento cultural, um movimento hip hop, agora tem os novos movimentos das redes sociais, que muitas não é nem um ativismo cibernético, né? Mas é uma formação de opinião a partir da discussão coletiva nas redes. Então existem várias formas dos jovens serem engajados, que não é essa visão estreita de que é o partido e a eleição.